Muito boa noite, semana especial, Shur, espetacular, Bezrat Hashem. Queria conversar com vocês hoje, Bezrat Hashem, sobre um assunto de uma forma verdadeira, porque a gente tem o privilégio de ter a Torá Kedoshá e a gente não tem que ter medo de fazer absolutamente nenhuma pergunta. Obviamente tem perguntas que a gente consegue entender, outras menos, mas o Yehudi não tem que ter medo de fazer nenhuma pergunta que ela é verdadeira quando a intenção da pessoa é conhecer melhor a vontade de Akadosh Baruch Hu. Isso por si só já é uma coisa magnífica se a gente for pensar. Às vezes tem perguntas que a pessoa fala, olha, eu nem posso fazer elas, porque como que eu vou saber a resposta? Porém o Yehudi, a gente tem dentro da Torá Kedoshá. Quando a gente fala Torá, quer dizer Torá, Gemara, Mishnah, conforme a interpretação dos nossos Chachamim, qualquer tipo de pergunta está dentro da Torá. Está escrito em Pirkei Avot, é só a gente vasculhar, procurar, às vezes precisa de uma lanterna, às vezes um farol de milha, todas as perguntas estão contidas na Torá Kedoshá. É um privilégio que a gente possa fazer perguntas e Bezrat Hashem, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, descobrir a resposta. E por aqui vamos. Hashem criou o mundo e Akadosh Baruch Hu fez cada coisa da forma com que ele, maiúsculo, achava correto ser feito. Por exemplo, tudo foi conforme a vontade de Akadosh Baruch Hu. A semana, por exemplo, tem 7 dias. Por que não 8? Por que não 6? Porque Hashem decidiu que é 7. E se a gente for para qualquer lugar do mundo, independente do idioma, independente da religião, independente da economia, o mundo inteiro tem 7 dias na semana. 7 dias, o mundo inteiro tem 7 dias. Todos os lugares são, às vezes, alguns chamam Yom Rishon, outros de domingo, mas são todos 7 dias, algo magnífico, porque Hashem criou o mundo assim. Algo interessante a se pensar. Por que o mundo tem 6 continentes? Porque that's how it is. Hashem quis assim. Bom, e inúmeros são os exemplos, mas uma coisa em especial tem que ser difícil para a gente engolir. Tem que ser difícil da gente poder digerir mesmo. O quê? A gente sabe que uma das preocupações de todas as nações do mundo, todas, acho que não, ninguém foge dela, é um conceito chamado pobreza. Quantas nações, quantos países têm programas, incentivos, alguns a mais, alguns a menos, mas primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo em especial, incentivos a combater a pobreza, combater o desemprego. Por que a Kadosh Baruch Hu não criou um mundo fome zero? É isso mesmo, sem programa fome zero. Um mundo que fosse já... igual que a gente tem 7 dias na semana, igual que a gente tem 6 continentes, isso ninguém mudou e ninguém vai mudar, porque a Kadosh Baruch Hu quis assim, halas, that's it. Então, por que o mundo não nasceu de uma forma que o mundo fosse fome zero? Socialista, talvez, não sei se é socialismo, comunismo, capitalismo, either way. Mas a pergunta é, por que Kadosh Baruch Hu não fez o mundo que não houvesse pobreza? Da mesma forma que Baruch Hashem a gente nasce com 2 mãos, assim também, de alguma forma, Hashem poderia fazer, e não faltam formas, e seria normal para a gente, porque estaríamos acostumados com isso se a gente fosse criado dessa forma, que houvesse um income automático. Igual que a árvore come sozinha, igual que os animais no mar, animais marinhos, se viram sozinhos, o ser humano também. Por que existe a pobreza? Pergunta importante, porque existe, quando a gente fala de pobreza, isso leva a desemprego, pobreza, às vezes crimes, tanta coisa desagradável. Por que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo assim? Não foi uma coisa que o homem escolheu. Fazer coisas erradas provém do livre-arbítrio que Hashem deu ao homem, mas a pobreza é uma das criações de Kadosh Baruch Hu. Isso faz a pergunta ficar mais forte. Ou nas palavras de Turnus Rufus, e por isso que a gente não tem que ter medo de fazer perguntas, porque se a gente procurar, tudo isso já aparece em
algum lugar da Torá Kedoshá. Nesse caso, o Talmud, em Baba Batra, na página 10a, faz a seguinte questão. Perguntou o Turnus Rufus para o grande Rabi Akiva, se Hashem gosta tanto dos Aniim, Rabi Akiva, como você disse, Rabi Akiva mencionou que Hashem gosta dos Aniim, lá na Gemara, então por que a Kadosh Baruch Hu não fez um Ani, uma pessoa pobre, não ser pobre? Seria a maior prova de amor a eles. Ou seja, a nossa pergunta, ela é válida. A Gemara fez essa pergunta no Tratado de Baba Batra, na página 10a. Inclusive, um passo adiante, olhem que interessante. Shmuel, na Gemara, no Tratado de Brachot, na página 34b, faz a seguinte indagação. Será que na época que chegar a Geulah, chegar Mashiach, chegar a salvação que nós tantos esperamos e temos que esperar com um sorriso, será que também haverá o conceito de pobreza ou não? E riqueza e pobreza? Diz Shmuel, lá na Gemara, em Brachot, o seguinte, certeza que sim também haverá pobreza. Da onde você sabe isso, Shmuel? Shmuel fala, vou provar para vocês. O Pasuk no Sefer Dvarim, Perek Tetvav, Pasuk Yudalev diz o seguinte, Kilo Yechdal Evion Mikerev Haaretz, nunca vai deixar de existir uma pessoa pobre, necessitada economicamente da terra. Então, Shmuel entendeu o que quer dizer nunca? Nunca quer dizer jamais, never. Mesmo quando a Geulah chegar, porque a Torá é eterna, e se a Torá escreveu isso, então é eterno, não faltarão de existir pessoas economicamente necessitadas, pobres. Que seja a palavra pobre dita com respeito. Então a pergunta é a seguinte, por que Kadosh Baruch Hu criou isso como uma lei da natureza? Mais uma vez, uma pessoa escolher ser boa ou ruim não é uma escolha de Hashem. Hashem deu o livre-arbítrio. Mas o conceito pobreza faz parte do existir do mundo. Fato é que Rabi Akiva falou que isso tem que existir. E Shmuel provou do Pasuk que mesmo no futuro, quando o mundo vai estar magnífico, quando chegar a Geulah, a salvação, ainda assim terá de existir pessoas que são, Baruch Hashem, bem-sucedidas, que todos sejam, e pessoas que, infelizmente, não têm esse privilégio de fechar o mês. Assim disse a Kadosh Baruch Hu, nunca vai deixar de existir, nunca, jamais, uma pessoa necessitada, economicamente, vivendo. Baruch Hashem, que a gente tem a Torá que aborda tudo para responder essa pergunta. Rabi Akiva escutou as perguntas de Turnus Rufus, nome interessante, e respondeu para ele o seguinte, olha, de fato a Kadosh Baruch Hu gosta muito dos Anim, pessoas que não têm condições, Anim. E óbvio, meus queridos, antes de ver a resposta de Rabi Akiva, que tudo tem uma razão. Kadosh Baruch Hu fez uma pessoa ter mais, outro menos, o outro menos menos, o outro mais mais. Tudo isso são cálculos na calculadora mais do que científica de Kadosh Baruch Hu. Mas por que existe o conceito chamado pobreza? Diz Rabi Akiva para Turnus Rufus o seguinte, por que Hashem não fez um mundo socialista? Por que Hashem não fez um mundo fome zero? Rabi Akiva respondeu o seguinte, pessoal, escutem as palavras da Gemara, fortíssimas, mas eu faço questão de abordar aqui com vocês 5, 6 palavras. Kdei, para, shenitzol anu bahem midina shel geinam. O conceito de um ani existir é que para os ashirim, para quem tem a capacidade de ajudar, ele poder ser salvo de um julgamento de chegar no lugar contrário do paraíso, um lugar desagradável. Quer dizer que o ani é só um objeto do ashir? Nunca. Mais uma vez, existe uma razão para um ser ani e o outro ser ashir rico. Tem cálculos de Hashem. Mas por que Hashem não resolve isso de outra forma e tem que existir o conceito de pobreza no mundo? Assim que eu entendi a Gemara. Respondeu Rabi Akiva, olha, ótima pergunta, por quê? Para que quem dá poder sobreviver lá em cima e chegar no Gan Eden, no paraíso, e não chegar no lugar desagradável. Assim que diz a Gemara. Por isso que não existe um mundo fome zero. Ou seja, o mérito da tzedakah, que é o assunto de hoje,
ele é da pessoa que dá. O que quer dizer isso? Vamos explicar Bezerra Hashem. É o seguinte, se dar tzedakah é um grande mérito, entre parênteses, que é o que a gente está concluindo agora, conforme a Gemara, e por isso que não existe um mundo fome zero, mesmo quando chegar a Geulah vai precisar existir isso, vai ser que nem oxigênio, porque sem isso o mundo não consegue existir. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu quer que as pessoas tenham Olam Haba, vivam da melhor forma aqui e lá também, pós 120 anos bem vividos. Para isso existir, tem que existir via tzedakah, e para existir tzedakah tem que existir alguém que precisa de tzedakah. Se esse mérito ele é tão grande, todo o mérito, toda a causa que tem muito, ela é grandiosa, dizem Chachamim, tem que ter Yetzirará. Contam até que uma vez, para exemplificar isso, havia um projeto que estavam engajando fundos para isso, e estava todo mundo indo dar tzedakah. E o Gaon de Vilna não participou com isso. Obviamente, cada um conforme o que pode. O Gaon de Vilna com o valor que ele podia e os outros com outro valor. Falaram para ele, Rav, o senhor não vai participar? O Gaon de Vilna ficou quieto. Pouco depois descobriram que a causa era uma cilada. Era tudo não verdade. Perguntaram para o Gaon de Vilna, Rav, como o senhor sabia para o senhor nem participar? Disse o Gaon de Vilna, olha, quando vocês vieram me perguntar já era tarde demais, por isso que eu não adverti ninguém. Porém, da onde eu sabia? Porque eu vi todo mundo indo dar. Quando está todo mundo indo dar e não tem Yetzirará, é porque a causa não é verdadeira. Porque se é uma mitzvah, e quanto maior a mitzvah, maior o Yetzirará. Se o poder da tzedakah, voltando, ele é tão power, tão forte, tão magnífico, tão genial, tem que ser que tem Yetzirará. Por isso que quando a gente vê alguém vindo arrecadar tzedakah, seja para uma instituição, seja para uma causa pessoal, seja o que for, a intuição inicial da pessoa, pelo menos antes da gente escutar esse shiur, a intuição normal, que tem Yetzirará, e nós somos feitos de razão e emoção, ela é, tomara que ele não me viu. Se eu conseguir atravessar a rua e ele não me vê, Baruch Hashem, Hashem, muito obrigado por me salvar de mais uma. Esse é o Yetzirará. Por quê? Porque o poder daquela é gigante. E acompanhem comigo. Rav Hirsch tem uma observação bombástica e curiosa. Olhem que interessante. O conceito de ajudar os outros em hebraico é chamado Maaser. Maaser vem da palavra Eser. Eser quer dizer 10, Maaser é 1/10. Onde a gente sabe que no Shulchan Aruch consta que a pessoa é obrigada a dar 1/10 do seu income neto, né? Do que vem líquido, não bruto, para a tzedakah. Agora, diz Rav Hirsch que as palavras em hebraico, a gente sabe que elas não são aleatórias. Cada palavra em hebraico tem uma razão d'être de ser assim. Por exemplo, em português, esse objeto que a gente vê aqui no vídeo é chamado copo. Por que é chamado copo? Porque é chamado cadeira, convenção. Assim ficou. Em hebraico, cada palavra tem uma razão d'être. A palavra maaser, ou Eser, ela vem com Ain, vem da palavra Eser com Aleph. Eser, Asar, Maaser, Eser, Asar. Quase que o mesmo som. Se não for um Sfaradi falando, a gente nem vê a diferença entre Eser e Asar. É a mesma coisa. Qual a diferença entre Eser, 10% ou 10, em hebraico, ou com Asar, Aleph? Asar quer dizer amarrar. Asur quer dizer estou amarrado com alguém, em hebraico. Atzar, que também é parecido com a palavra Maaser, diz Rav Hirsch, é estar junto. Rav Hirsch prova de algumas palavras que Eser, Atzar e Asur são palavras irmãs, mesmo som. Porque a Kadosh Baruch Hu fez assim, diz ele o seguinte, a palavra Asar, Atzar é estar conectado, estar junto. Diz Rav Hirsch, através do mérito da pessoa dar tzedakah, maaser, direito, tzedakah é caridade, maaser é 10%, a pessoa se conecta com Hashem. Eser, asar, asar é estar amarrado. Através de eu cumprir o maaser, de nós cumprirmos a mitzvah de maaser, nós nos amarramos com o Borei Olam, com a Kadosh Baruch Hu.
Pessoal, vejam só que interessante. Quem tem mais emuná? Quem tem mais fé em Hashem, normalmente? Um funcionário ou um patrão? Repito a pergunta e pensem junto comigo. Quem tem mais emuná? Um funcionário ou um patrão? Normalmente, o que acontece é que o funcionário, ele tem uma emuná menor do que um patrão. Por quê? Porque o funcionário sabe que todo dia 1 ou dia 5 útil do mês, ou o dia que for, pinga na conta dele débito automático o quê? X reais por mês. That's it. Já alguém que não tem um salário fixo, por exemplo, um vendedor ou um patrão, essa pessoa, cada dia dele é fim do mês. Porque pode hoje cair na conta dele um valor enorme, maravilha, e pode, infelizmente, não cair nada durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Um patrão está, aparentemente, ou pelo menos o nosso sentimento, muito mais nas mãos de Hashem do que um funcionário. O funcionário já fala, olha, eu já estou garantido tanto por mês. Tá certo que eu não vou ganhar mais do que isso, mas é a minha garantia já. Eu já tenho um income fixo. Sendo assim, diz Rav Hirsch, olhem que bomba. A palavra maaser, mais ainda para o patrão, mas para o funcionário obviamente também, ela está linkada, vinculada à irmã da palavra Esser, preso, amarrado, que a pessoa pode se amarrar com Hashem. Por quê? Diz Rav Hirsch o seguinte, a palavra maaser em hebraico não é 1/10, é 10. A cada 10ª unidade se amarre com Hashem. Repito, a palavra maaser é 1 de cada dezena, não 10%. É o 10º de cada dezena. Qual a diferença? Aparentemente a mesma coisa, não é. Por quê? Olhem que interessante. Uma pessoa que tem 10 reais, R$1 é 1/10, mas é lembrar o 1 a cada 10. Espera aí, se a pessoa tem 1.000, já fica mais difícil. 1 a cada 10, ou seja, 10% de 1.000, já o número é muito maior. Já são 100. Se a pessoa tem 100.000 ou 1 milhão, Bezrat Hashem, cada um, no naipe dele, o 10% fica mais, mas diz Rav Hirsch, não é 10%. Óbvio que matematicamente é 10%, mas é muito mais do que isso. É lembrar de Akadosh Baruch Hu que cada 10 que ele nos deu, cada 10 que ele maiúsculo nos deu, 1 de cada 10 pertence já a Akadosh Baruch Hu. Ou seja, através da mitzvah de Maaser, eu me amarro com Hashem. Explico isso melhor daqui a um segundo. Mas, atenção, cada 10, uma unidade já pertence a Kadosh Baruch Hu. Da mesma forma que no primeiro salário que a gente recebe, é muito fácil a pessoa dar Maaser. Fala, olha, primeiro salário, vou correndo dar meu Maaser. Ainda mais que o valor normalmente é menor, o Yetzer Hara ele é menor também. É mais fácil ver as mãos de Hashem num salário, primeiro salário que a pessoa ganha. Quando vai crescendo o valor, atenção, a pessoa tende a normalmente, é natural isso, esquecer de Hashem. A pessoa quando ganha R$500 por mês, R$1.000 estagiário, alguma coisa assim, fala, muito obrigado, ele já separa os 50, R$100 para dar de Maaser. Quando a pessoa começa a fazer boas vendas, crescer, Baruch Hashem, que cresça bastante no emprego, e o salário dele começa a subir, ele já se vê arrumando o colarinho e falando ele ou ela, poxa vida, olha o business que eu fiz, olha a venda que eu fiz, olha, acaba vindo muito o eu, que é normal. Como que a pessoa pode lembrar de Akadosh Baruch Hu, mesmo quando o eu começa a inflar, com o sucesso que Hashem mande para todo mundo? Diz Rav Hirsch, Maaser. Se conectar com Hashem. Maaser é se conectar com Hashem. Se a pessoa, independente do tamanho que ele tenha, de conta monetária, a pessoa consegue dar, que é um trabalho, não é fácil, dar de cada 10, o Maaser dele faz ele estar assur, conectado com Hashem. E olhem que interessante, Rebbe Akiva disse que o conceito de não haver fome zero no mundo é para que o Ashir, para que quem tem Ashir não é só, importante dizer isso, aquelas 20 pessoas mais ricas do Brasil, de Nova York, da Argentina, de onde for, de Israel, não. Cada um é um Ashir comparado com quem não tem. Cada um tem que participar. Ninguém está isento. Olhem que interessante, a Gemara conta que havia um Rav, uma Masechet Tanit, que ele não conseguia ver uma pessoa
sem dar dinheiro para ele. Uma pessoa que necessitava de dinheiro, obviamente, havia um Rav que ele não conseguia ver essa pessoa e não dar para ele, porque os shlichim tinham que fugir dele, normalmente é o contrário. Aqui os shlichim tinham que fugir do doador. Por quê? Porque eles falaram, olha, se cada um de nós passar na frente dele, ele vai acabar dando mais do que ele deve e vai ser prejudicial a ele, que também é errado. Mas ele falava, uau, como pode passar alguém na minha frente e eu perder essa oportunidade de ficar mais próximo, mais conectado com Hashem e mais perto do meu construir a minha jacuzzi lá depois de 120 anos bem vividos. Mas isso tudo é quando a gente trabalha com a razão. O homem é feito, ou mulher, óbvio, é feito de ação, razão, melhor dizendo, e emoção. E aí a coisa não fica exatamente assim. Um passo adiante. Falando em tzedakah, como que a gente trabalha a nossa emoção junto com a nossa razão? A razão é que cada um está conectado com Hashem. A cada 10 eu dou um para Hashem porque tudo de fato é dele, é lembrar de Akadosh Baruch Hu no meu sucesso. É para o bem de quem dá. Mas e na hora do vamos ver? Então vou contar para vocês algo que não dá para falar um shiur de tzedakah sem falar uma segulá, óbvio, para cada um de nós, uma garantia. Só escutem essa história verdadeira, 100%, não famosa, mas verdadeira. Se fosse famosa, talvez não necessitava contar aqui. A história verdadeira se passa, só o nome que foi mudado, mas a história é 1000% verdadeira. Sará, então o nome da pessoa, na verdade era tudo menos Sará, mas Sará, voltando à história, Sará tinha, infelizmente, alguma falta de saúde no corpo dela, para não falar palavras, que todo mundo entendeu, mas Baruch Hashem, no sorriso, melhorou, e os testes apontaram durante um grande período que aquela parte da doença desapareceu do corpo dela. Até que, no check-up anual, depois de algum grande período, Sará chega em casa, o médico liga para ela, na próxima consulta, dá uma olhada, e já era rotina, já estava tudo tranquilo, até aquele ano. O médico falou, parece que aquela coisa desagradável voltou ao seu corpo. O marido, assustadíssimo, como era de se esperar, foi junto com a esposa para Rav Chaim Kanievsky. Falou, Rav, por favor, o senhor que sabe melhor do que talvez ninguém, o que Kadosh Baruch Hu espera e como a gente pode se conduzir de uma forma natural nesse mundo, sem milagres. Porque Kadosh Baruch Hu quer que a gente se conduza de uma forma natural. Como que eu posso me resolver com minha esposa para que a gente tenha refuah shlema? Rav Chaim Kanievsky, na prateleira dele, tirou um livro do Hafetz Chaim, e o Hafetz Chaim conta, olhem que interessantíssimo, que uma segulá para que a pessoa tenha refuah, assim disse o Hafetz Chaim, é a pessoa estar envolvida na seudá, refeição de pessoas anim pobres. Pessoal, pobres não precisam ser moradores de rua, que também são, infelizmente, pessoas necessitadas. Mas pobres podem ser Talmidei Chachamim, que não conseguem fechar o mês, ou outras pessoas que cuidam da Torá, que não conseguem fechar o mês. Isso são Aniim. Diz Rav Chaim Kanievsky, o Hafetz Chaim diz que é para uma segulá para ter refuá, é estar envolvido em seudat, na refeição de Aniim, que não teriam como comer, e a pessoa prover a eles a possibilidade de ter comida. E em específico, diz o Hafetz Chaim, uma refeição de Brit Milá. Por quê? Assim diz Rav Chaim Kanievsky, trazendo o nome do Hafetz Chaim mais uma vez, porque o Malach Refael, o anjo Refael, ele está presente no Brit Milá. Já que o anjo Refael está presente no Brit Milá, melhor do que ninguém, Refuah, Refael, estar presente no Brit Milá. Então, quando tem alguém que tem Brit Milá, essa pessoa não tem fundos, não tem como fazer um Brit Milá um pouco decente, não precisa ser coisa mais chique do mundo. Decente, ajuda isso. Ótimo. Agradeceram, saíram, voltaram para a cidade deles lá, saindo de Israel, voltaram para Lakewood, onde era a cidade deles, New Jersey, e procuraram um Talmid Chacham que não tinha condições de fazer um Brit Milá decente para o filho dele. Foram lá, patrocinaram um Brit Milá. Atenção, história verdadeira, mais uma vez. Falaram, por favor, queria te pedir um favor. Na hora do Brit Milá, você pode fazer, por favor, tefilá para fulana. Falou o nome da esposa, obviamente, Sará, etc e tal. Falou, claro.
ficou emocionado, terminou o Brit Milá, ele foi lá, depois agradeceu a oportunidade, e o doador perguntou para o pai do menino, olha, como se chamou o seu filho? Curiosidade, eu não estava presente e queria participar pelo menos da alegria emocional. Como chamou o nome do seu filho? Disse aquele pai do menino, o nome do meu filho? Eu chamei ele Israel Meir. Israel Meir? Por quê? Bom, em homenagem ao Hafetz Haim. Uau! Sem saber da história, sem saber de por que ele patrocinou, ele chamou em nome do Hafetz Haim, que foi a pessoa na qual o Rav Chaim Kanievsky mencionou a Segulá. Meus queridos, próxima revisão, aquele casal volta com muita expectativa e com muita ansiedade, como é de se esperar, sem dormir. Exame, resultado, hora da consulta. Dessa vez, disse o doutor, diagnóstico 100% otimista, 100% positivo. Como funciona isso? Óbvio, palavra de um grande Talmid Chacham, dois aqui no caso, Rav Chaim Kanievsky e o Hafetz Haim, mas, como disse Rabbi Akiva lá atrás, a tzedakah é um presente para quem dá. Óbvio que quem recebe fica agradecido, mas o mérito de verdade, meus queridos, é para quem dá, porque pensem junto comigo. A pessoa que recebeu, seja para ele próprio, ou seja para uma instituição, depois que a instituição usar o valor, aquele valor desapareceu da conta. Vai precisar de novo e procurar tzedakah ou se virar de outra forma. A pessoa que deu tzedakah, acompanhe comigo, aquele mérito fica eterno. Alguém dá tzedakah, a pessoa comeu alguma coisa. A yeshiva ligou a luz por causa disso, ou comprou comida para os alunos. O que for. Olhem que interessante. A comida desceu, a pessoa fica com fome de novo. O mérito de quem deu não fica com fome de novo. Ele fica para sempre. Aquele mérito se transformou em Netzach. Eternidade. Kadosh Baruch Hu falou uma oportunidade dessa, nem na época de Mashiach eu não vou deixar faltar. Como disse Shmuel na Gemara anteriormente mencionada, que lo echdal evion mikerev haaretz, nunca vai faltar uma pessoa necessitada financeiramente na Terra, porque isso é uma das leis da natureza, que as pessoas precisam ter esse mérito bombástico para poder ganhar cada vez mais Olam Hazeh e Olam Haba. Escutem só, meus queridos, o Zohar em Bereshit. Kadosh Baruch Hu, diz o Zohar HaKadosh, cuida muito bem da criação do mundo, criação dele, né, o mundo, e ainda mais do que foi criado, cada um de nós. Que a Kadosh Baruch Hu ama cada um de nós de uma forma ímpar. Hashem, mesmo nos momentos difíceis ou fáceis, a Kadosh Baruch Hu, o amor dele a cada um de nós é algo de Zohar HaKadosh que a gente não consegue mensurar. Mais do que um pai ama seu filho ou sua filha. Mais ainda do que uma mãe que cuida tanto dos filhos, gosta do filho ou da filha. Uau! Porém, a Kadosh Baruch Hu de Zohar HaKadosh vê que algum filho ou filho dele, nós, no caso, chegamos a um momento de delicadeza. Um momento delicado, um momento de julgamento, chamado Din. Muito mais severo. E a Kadosh Baruch Hu fala, uau, eu não quero que meu filho e minha filha passem por apuros. Diz Zohar HaKadosh, que Hashem faz? Ele manda na frente de algum de nós alguém que precisa de tzedakah. Esse é o Coringa, para nos salvar daquela, me permitam no português claro, fria, ou daquele desconforto. A Kadosh Baruch Hu, diz o Zohar HaKadosh, sempre antes de mandar algo difícil, fala, olha, eu não posso mandar algo difícil para a pessoa, um desconforto, algo, uma chateação, vamos chamar assim, nos nossos olhos, sem mandar um remédio. O remédio qual que é? É a tzedakah. Se nós aproveitarmos a oportunidade, cada um conforme o que ele tem a capacidade, Kadosh Baruch Hu, esse é o Coringa para salvar a pessoa, assim diz Zohar HaKadosh, de
adversidade de uma chateação que nós não precisemos passar. Ou seja, nos olhos do Zohar HaKadosh, quando vem um shaliach pedir para a gente alguma coisa, quando passa alguém no Knis, um Yehudi na nossa frente, mesmo que ele não pede, a gente sabe que ele precisa, então melhor ainda, não precisa nem fazer ele pedir para ele não passar vergonha, repito, nem precisa fazer ele pedir para passar vergonha. Antes dele chegar, se adianta para ele, porque ele vai vir de qualquer jeito. Olhar para isso, não mais um, olhar de outra forma. Qual forma? Mergulhem aqui comigo. Olhar como se a pessoa estivesse no escritório dele. E aí liga um cliente, eu quero comprar mais um container. Do que for, de fio, de imóveis, do que a pessoa vender, do que for. Mercado financeiro, o que for. Eu quero investir com você. Puxa, já estava de saída, mas eu precisava investir alguns milhões. Ai, que chato. Ninguém fala que chato, porque é uma oportunidade. Pessoal, a nossa vida, eu chamo ela, que nós vivemos no mundo da teoria da relatividade. Não é a relatividade de Einstein. A gente vive no mundo da teoria da relatividade. Tudo é relativo. Se nós olharmos essa relatividade para uma pessoa que vem pedir tzedakah como um cliente, como disse o Zohar HaKadosh, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de salvar de algo desagradável, uau, é um mérito, obrigado que você veio até mim. E de fato, quando a gente dá tzedakah, óbvio que a pessoa vai agradecer a gente, mas nós temos que ser mais agradecidos a ele e verbalizar, obrigado pela oportunidade. Por quê? Queria dar um passo com vocês adiante. Por que obrigado pela oportunidade? Porque Rabi Akiva já contou pra gente, porque o Zohar HaKadosh já contou pra gente, mas tem algo a mais. Estive pensando, algo que me chamou muita atenção nesse tópico de tzedakah. Olha que interessante, eu queria compartilhar com vocês. Meus queridos, o dia amanhece. Para alguns, 6 da manhã, para outros 7, para outros 8, para outros 9, mas para todo mundo, o Baruch Hashem, o dia amanhece. E o dia amanhece, o sol começa a nascer, já é um dia de produção nas empresas, bolsa de valores começa a subir e descer, volatilidade, fundos de investimento começam a se movimentar, importação, exportação, containers, despachante, vendedor, cliente, consumidor final, cada um no que faz, mas todos nós passamos por isso. Até que no fim do dia, quando é 4, 5, 6, 7, 8, 10 da noite, cada um no dia dele, boils down, isso tudo se resume em quê? Quanto dinheiro líquido entrou na nossa conta. Todo o WhatsApp, mensagens, telefonemas, uma boa lábia, um bom contato, um bom network, tudo se resume, sem falar da cabeça rodando 360. Sobre isso, durante o dia todo, isso se resume em quê? Quanto dinheiro eu fiz no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês ou no fim do ano, e foi depositado na minha conta, ou melhor ainda, usado com brachá. Ótimo. Maravilhoso. Bezat Hashem que seja com brachá. Esse sucesso tanto faz parte depois da nossa conta bancária. Mas, depois de 120 anos, esse sucesso desaparece. Ou melhor dizendo, nós nos desconectamos desse sucesso que fica no mundo. Como que a gente transforma todo esse empenho, todo esse esforço? Olha que interessante, pessoal. Tudo isso que a pessoa mandou mensagem, recebeu o telefone, pensem comigo quantas emoções, quanto esforço, quanta empolgação vai para fazer uma venda, muitas vendas o ano inteiro. É mais ou menos nisso que a gente acaba se resumindo muitas vezes, felizmente ou infelizmente, durante a nossa vida. Pessoal, nós somos nisso finitos ou infinitos? A gente escolhe. A gente escolhe. Se nós quisermos transformar Dow Jones, Nasdaq, Bovespa, tudo isso em eterno, nos conectar com Hashem, com a Torá, com as mitzvot, esse é o poder da tzedakah. Se eu sento no meu business, eu trabalho N horas por dia, X horas por dia, por semana, por mês, por ano, pessoal, que bloco, quanto tempo?
quanto envolvimento. Tudo aquilo, nós escolhemos se aquilo é finito ou infinito. Se tudo vai para a minha barriga, para a minha casa, para o meu business, para aplicar de novo no meu business e crescer mais, tudo isso é finito. Eu perdi a oportunidade de ser nitzchi, netzach, de estar maaser, esser, amarrado, conectado com a Kadosh Baruch Hu. No momento que eu trabalho, e eu tenho a oportunidade de ouro, repito, magnífica, maravilhosa, de poder compartilhar com outras pessoas, eu acabo de tornar a minha pessoa, o meu dinheiro, o meu patrimônio, algo eterno que ninguém nunca mais tira de mim. Porque tudo que nós demos é nosso. Tudo que nós gastamos, Baruch Hashem, a gente já aproveitou. E tudo que tem no banco, minuaio, pertence ao banco. Ele usa isso muito bem e ganha muito dinheiro sobre a gente. Nós ainda não desfrutamos. Bezat Hashem que a gente desfrute com brachá. Mas o finito e infinito depende do quê? De quanto nós atrelamos isso a uma mitzvah. Porque acompanhem comigo, queridos. Olhem que bombástico isso. Quando a gente fala de tzedakah, é importante lembrar que a palavra tzedakah não quer dizer bondade. Apesar que é uma bondade, mas a palavra tzedakah na nossa literatura é chamada justiça. E por que justiça? Porque talvez uma das razões seja porque de acordo com a Torá Kedoshá, a gente pode escolher uma gama de muitas coisas aonde a gente quer dar. E cada um tem uma intuição e cada um pode escolher para onde ele quer dar. Tanto quanto isso estiver enquadrado nas leis do Shulchan Aruch. Um gosta mais dessa instituição, outro da outra, outro da outra, e diz o halachá de Maser, que existe halachá para Maser, não vai de acordo com o coração da pessoa somente. Olha, tem que dividir o Maser, não pode dar o Maser para um ou só 2 lugares, tem que dividir para mais lugares, igual investimento, diz o Havetz Haim. Porém, todos esses lugares que a gente dá, tem que estar enquadrado no Shulchan Aruch. Sério? Como vou saber? A Selech Harav, pergunta para alguém que sabe mais do que a gente. Porque aí o Maser transforma o nosso business, todo aquele empenho, aqueles contatos, os investimentos e tudo que a gente faz, em sermos nitzchim, eternos. E caminhando ao estágio final do shiur, queria dar um passo adiante com você. Ou seja, o Maser é uma oportunidade de nos conectarmos a Hashem e nos transformarmos em Netzach, eternidade. Olhem só que power, pessoal, um passo adiante. Bet HaMikdash, Mishkan, todos os kelim, os utensílios que tinham no Bet HaMikdash, Menorá, Shulchan, Aron, Kodesh HaKodashim, haviam inúmeros utensílios que faziam parte do Mishkan e do Bet HaMikdash. Tem algo muito, muito curioso que vi quando estava preparando esse shiur. Os utensílios todos tinham uma medida que ela era 0,05. Por exemplo, amá vachetzi, uma amá e meio. Não era uma unidade inteira, é uma unidade e meia. Ou amataim vachetzi, 2 amot e meia. O único utensílio, olha que curioso, cada vez a gente aprende mais na mesma Torá. O único utensílio que tinha uma medida redonda, número inteiro, era o Shulchan. Todos os utensílios eram uma medida quadrada. 1,5, 9,5. O Shulchan era o único utensílio que tinha uma medida inteira, um número inteiro, matematicamente falando. Por quê? Meus queridos, o Kli Yakar diz pra gente algo gênio. É o mínimo que a gente pode falar sobre o Kli Yakar. Porque o Shulchan era onde ficavam os pães que os Kohanim comiam. O Shulchan representava a fartura, a parte monetária, o banco, a conta bancária da pessoa. E por que tinha que ser o número inteiro? Porque o inteiro em hebraico se diz shalem, completo, íntegro. Diz o Kli Yakar que tudo a pessoa precisa, são números não inteiros. Galgar, querer mais, ter ambição, monetariamente também. Mas ter ambição, eu posso querer mais. Mas hoje eu preciso me ver shalem, íntegro, um número inteiro, money-wise, falando. Assim diz o Kli Yakar.
tem que ter ambição em tudo, mesmo monetariamente falando. Mas o que eu tenho até hoje, eu tenho que me ver shalem. Eu já tenho tudo até hoje que eu preciso. Olhem que interessante. Se eu me vejo, fiquei pensando, shalem, completo, íntegro, mabsut, on the rocks, com o que eu tenho até hoje, porque o que eu tenho até hoje, o que Hashem julgou que até hoje é o que nós precisamos, como que eu posso provar isso para mim mesmo? Compartilhando com os outros. Porque se eu não sei dar para os outros, é porque eu quem sempre quero mais, nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Repito, se eu não sei dar para os outros, é porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu sempre quero mais. É possível e é positivo querer mais. Mas se o que eu tenho até agora é 10, é porque a Kadosh Baruch Hu quis que eu tivesse 10. Se eu conseguir amanhã ter 100, tfadal, 1 milhão, tfadal, com brachá. Mas até hoje é 10. Como que eu sei se eu sou uma pessoa shalem, como o único utensílio do Bet HaMikdash, que era o número inteiro shalem, que era o shulchan, que representa a fartura, a parnassá, o sustento da pessoa, a pessoa íntegra, ela consegue dar para os outros. A pessoa que está sempre achando que ela não tem o suficiente, ela não consegue dividir o que ela tem, porque ela mal tem para poder dividir com os outros. É um privilégio poder dar. De fato, sempre que alguém vai dar tzedakah, ele tem que pensar a seguinte frase consigo mesmo: que Bezrat Hashem, eu possa sempre ser daqueles que dão e não daqueles que recebem. E quando eu penso isso, sem falar para a pessoa, obviamente, mas eu preciso pensar para mim mesmo que eu sempre posso ser daqueles que dão e não dos que recebem, porque receber é difícil. Pessoal, temos que levar em consideração a vergonha que aquelas pessoas que pedem passam. Ah, tal pessoa já não tem mais vergonha, ele é cara de pau. Talvez ele finge, mas é muito desconfortável a pessoa precisar pedir para os outros, muito. A última coisa do mundo que uma pessoa pode querer é pedir para os outros, seja para ele ou seja para uma instituição, mesmo pedir para uma instituição. A pessoa fala, não é para mim, é para a instituição, mas ainda assim, pedir para a pessoa levantar o telefone, pensa 20 vezes, ligo ou não ligo, vai estar em reunião, se não tiver a secretária vai mandar avisar que está em reunião, quanta vergonha essas pessoas passam. Quando eu já vou dar de qualquer jeito, dá com um sorriso, porque um mitzvah com sorriso vale 1000 vezes mais, e a palavra 1000 não é exagero. Já vai dar, faz avodat amidot, que não é fácil, para ganhar nitzchiut, eternidade, netzach. É isso mesmo, com sorriso. Tanto se fala de sorrir no mundo, de ficar feliz. A maior oportunidade de ficar feliz é quando a gente se conecta com a eternidade, dando tzedakah. E para finalizar, eu queria contar para vocês o seguinte. A Gemara traz para a gente, importante informação, que da mesma forma que a gente conhece uma parte da Gemara, que a estrutura financeira da pessoa, ela é programada a cada Rosh Hashanah. Todo mundo conhece isso? Que a cada Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu fala para a gente quanto vai ser decretado no próximo ano. A pessoa vai ganhar X, a pessoa vai ganhar Y, cada pessoa, Hashem decreta em Rosh Hashanah quanto cada um de nós vai ganhar, o budget, o orçamento de cada um. Mas uma parte que a gente não conhece, e aqui vem a Gemara no Tratado de Baba Batra, na página 10a, conta para a gente algo interessantíssimo que vale a pena lembrar para sempre. Da mesma forma, diz a Gemara, que Mezonotav Sheladam Ketzuvim, que a parnassá da pessoa é pré-estipulada quanto ele vai ganhar daquele ano, assim também diz a Gemara, Chesronotav Ketzuvim, quanto a pessoa vai, se tem que desprender daquele dinheiro, está pré-estipulado. Por exemplo, fulano decretaram a ele 1 milhão, número aleatório, que ele vai ganhar naquele ano. Quanto de gasto ele vai ter daquele 1 milhão? Também diz o Talmud, isso a gente não sabia, que também foi pré-decretado em Rosh Hashanah. Ou seja, ele vai ganhar X e vai gastar X. Porém, novidade já primeira, diz o Hafetz Chaim para a gente algo topíssimo. O Hafetz Chaim, no livro dele, Ahavat Chesed, em Alachot Gemilut Chassadim, mais uma vez tem leis para fazer Chesed. O livro do Hafetz Chaim é chamado Ahavat Chesed, um livro que todo mundo tem que conhecer alguma vez na vida. Mais uma vez, Ahavat Chesed. Diz o Hafetz Chaim o seguinte: por que a Gemara fala que o Hissaron da pessoa também está pré-estipulado? O Hissaron é falta. A Gemara podia falar gastos. Por que chama do Hissaron, o que falta? Diz o Hafetz Chaim para ensinar para a gente o seguinte: tem erros que a pessoa faz durante a vida, aí ele precisa de uma capará. Durante o ano, a capará é que a pessoa
fique com menos 1000, menos 100, menos 1, menos... depende do erro. Hafez Haim ensina para a gente o seguinte, a pessoa escolhe como ele vai ter esse erro. Através de um gasto, de um prejuízo, ou através da tzedakah. Ou seja, cenário hipotético, Shimon ganhou 1000, tinha que ganhar 1000, assim foi decretado para ele, e tinha que gastar 100, números aleatórios. A pessoa escolhe se aquele 100 que ele vai perder vai ser via tzedakah, ou vai ser na bolsa de valores, ou vai ser no investimento. Uau! Quando a gente dá tzedakah, está se transformando em eternidade. Não só que não está ganhando, perdendo. Aquele dinheiro ia ser mal usado, infelizmente. Quer dizer, que dinheiro? O dinheiro que a Halakha pré-estipula que tem que dar para tzedakah. Tem valor acima disso não pode, valor abaixo disso também não. Mas o valor que a Halakha pré-estipula que precisa ser dado para tzedakah é que ele não é uma perda, não é um gasto. É uma oportunidade de me transformar de uma forma eterna e aquele dinheiro não ser perdido. Nas palavras do Hafez Haim, Yesh lo le'adam leda, a pessoa tem que saber, de aliedei mitzvot Hashem sheikayem kedin, quando a pessoa cumpre a mitzvah de tzedakah, conforme o Shulchan Aruch, mais uma vez, conforme o Shulchan Aruch, tem que perguntar para aprender isso, Bevadai, se o Hafez Haim prometeu, não tem como errar, certeza, lo yavo le'adam shum reiutah, não vai vir nada de errado por isso. A gente não vê pessoas que ficaram pobres, lo aleno, por ter dado tzedakah, que ninguém fique pobre, mas às vezes é porque investiu num lugar, é porque fez a maior cautela do mundo, mas infelizmente não deu certo aqui e lá, mas por ter dado tzedakah, a pessoa não perde dinheiro. Muito pelo contrário, aquele dinheiro que já não ia ser bem usado, de alguma forma ou outra, a pessoa pode escolher dar isso para tzedakah. E lembrando o Zohar HaKadosh, que a gente mencionou antes em Bereshit, cada vez que a Kadosh Baruch Hu precisa dar algum teste para a gente, porque a Hashem nos ama, a Hashem fala, deixa eu dar uma oportunidade de tzedakah para ele primeiro. Talvez é isso que o Zohar falou. Em vez de ele perder, deixa eu dar uma oportunidade de tzedakah. Se ele usar para tzedakah, não precisa mais perder aquele dinheiro de uma forma, lo aleno, desagradável. Dar para o lugar certo é um mérito. Poucas pessoas no mundo que dão tzedakah para instituições com Torá, para Talmidei Chachamim. Repito, dar tzedakah para pessoas que estudam Torá é o maior mérito do mundo. Só se vende um Sefer Torá para duas coisas. Uma delas é para sustentar uma pessoa que estuda Torá, a outra eu vou deixar vocês curiosos. Se vende um Sefer Torá numa cidade, lo aleno, que só tem um Sefer Torá e vai ficar sem Sefer Torá, para manter um Sefer Torá ambulante, alguém que está estudando Torá. Mesmo que não seja o grande Rav Chaim Kanievsky, porque qualquer um que estuda Torá é 6 estrelas. E com essa história nós terminamos. A história se passa numa família que estava precisando de uma reforma na casa, uma família Yehudiá, estava com uma casa muito simples, já com problemas elétricos, uma casa uma condição muito ruim, e precisava de uma reforma. Um doador aceitou fazer a reforma inteira sozinho. O Rav foi pedir para ele, em nome da família, de uma outra família, que o Rav não tinha nada a ver, foi como um Yehudi, pedir para um outro Yehudi. Chegou para esse senhor Ariel Shein, a história não é do Brasil, é fora do Brasil, e falou para ele, olha, tal família precisa de tanto, eu queria saber se você pode participar. Ariel Shein falou, valor total. O Rav se assustou, não é muito comum isso acontecer. As pessoas, eu digo, são maravilhosos, mas tem outros projetos, não por serem ruins, lo aleno, porque tem outros projetos. Então falou para ele, Ariel, que era o caso da história, por quê? Da onde você, quer dizer, não volte atrás, mas o que fez você querer dar o valor inteiro? Ariel Shein conta o seguinte, uma vez, talvez depois dessa história todo mundo vai procurar Ariel Shein, descobrir onde está a pessoa para pedir destacar para ele, mas a história vai da seguinte forma, Ariel Shein respondeu para aquele Rav o seguinte, Rav, vou te contar, e com isso nós terminamos. Uma vez eu estava num dinner de uma instituição, e a história que eu escutei foi essa, e daí para frente minha vida mudou. Na Rússia, e essa história que Ariel Shein contou para o Rav, e com isso a gente termina. Na Rússia, havia uma dinastia chamada Romanov. Talvez procurem no Google, é uma dinastia imperial
que existiu de 1613 a 1762. Mais uma vez, Romanov. E um dos reis dessa dinastia recebeu um mega diamante, uma oportunidade de compra. E o valor era exorbitante. O rei queria saber se valia a pena ou não. Ninguém sabia avaliar para o rei, todo mundo estava com medo de avaliar. Contaram que havia um Yehudi esperto, que entendia de tudo, e valia a pena chamar ele. Um Yehudi muito simples. O rei chamou esse Yehudi expert, que estava na prisão, foi preso por ter ensinado o Torá, estudado o Torá, tiraram ele da prisão. O rei chamou ele e falou: você consegue analisar esse diamante? Esse Yehudi olha para o diamante, joga no chão, o diamante se espatifa, quebra, logo provando que aquilo era vidro. O Yehudi fica, o rei, melhor dizendo, fica, de Romanov, fica, uau, abismado. Depois, semanas depois, aparece um cavalo para o rei de Romanov comprar. Cavalo AAA, valor exorbitante. Ninguém sabia dar o palpite, tinha medo de errar. Chamaram mais uma vez aquele Yehudi simples, ele acertou o diamante, que era vidro. Talvez ele sabe sobre cavalos. O senhor Yehudi fala para o rei de Romanov: esse cavalo não dura sequer 5 meses. No 4º mês, o cavalo morreu. O rei, obviamente, não comprou e confirmou que o cavalo morreu. Uau! O rei deu, depois do diamante, 2 moedas para aquele Yehudi, 2 moedinhas de agradecimento, e mais 2 moedinhas para aquele Yehudi que salvou ele de comprar o cavalo que ia morrer. Ele falou: você é um homem brilhante. O rei falou: agora eu tenho uma pergunta para você. Diz o Yehudi: claro, eu quero saber um pouco sobre a minha pessoa. Se você entende diamantes de cavalo, me conta sobre a minha pessoa, sobre quem sou eu. Isso, aquele Yehudi simples demais falou: eu tenho medo de te contar. Talvez você vai me matar se eu te contar a verdade. O rei falou: eu te juro, escreva uma carta, um documento que eu não vou te fazer absolutamente nada. O Yehudi falou: ok. Depois de receber aquelas 2 moedinhas, mais 2, o Yehudi foi para a próxima. O Yehudi vira para ele e fala: olha, rei, você não é descendente da dinastia de Romanov. O rei fala: o quê? O Yehudi mostra a carta para ele e fala: você me prometeu que não ia fazer nada comigo. O rei vai correndo e pergunta para sua mãe: é verdade que eu não sou da dinastia de Romanov? A mãe engasga um pouco e diz: não, você não é. A gente encontrou o bebê na rua. Eu sou da dinastia de Romanov. A mãe disse: contou. Mas a gente encontrou o bebê na rua, ficou com pena e adotou ele. E você é nosso filho adotivo, mas não é da dinastia de Romanov. O rei corre para aquele Yehudi sábio e fala para ele: olha, que você entendeu do cavalo, ok. Que você entendeu do diamante, ok. Mas como você sabia que eu não sou da dinastia de Romanov? Disse aquele Yehudi simples para ele: é simples. Porque Romanov era uma dinastia, pessoas nobres, aristocratas, benevolentes. E se você fosse um deles, depois do conselho que eu te salvei do diamante e do cavalo, você não teria me dado somente 2 moedinhas para cada um desses 2 conselhos maravilhosos que eu te dei. Pensei comigo mesmo: uma pessoa que nem você, que não é benevolente, não é generosa, certeza que não é da dinastia de Romanov. Ariel Shem falou: eu sou um Yehudi para o Rav. Se você me pedir para uma reforma, eu tenho como ajudar, a mitzvah inteira é minha, eu quero pagar ela inteira. Por quê? Porque eu sou um Yehudi e todo Yehudi é muito mais que a dinastia de Romanov. Eu não posso participar com 2 moedinhas, eu quero transformar em Romanov. Yehudi, Netzach, para sempre. Por isso que a reforma inteira é paga comigo. Boa noite a todos, semana maravilhosa, que a gente possa mudar a nossa teoria da relatividade e lembrar: uau, que oportunidade. A próxima vez que chegarmos uma oportunidade de destacar, sem esperar, dar e falar para a pessoa: obrigado pela oportunidade, porque através de você eu me transformei mais ainda Nitzri eterno. Boa semana e semana eterna para cada um de nós.